Eu sou Rafael, psicólogo, e o orgulho não é o oposto da vergonha, mas sim sua fonte. E a humildade pura é o único antídoto para ela. Hoje a reflexão é sobre o tio Iroh. Tem spoiler de toda a série de Avatar. Vamos lá. Eu definiria o Iroh como o melhor psicólogo das séries. É impossível falar dele e não falar de filosofia, psicologia. O que marca esse personagem é sua enorme capacidade de entender a vida humana, o contexto humano. É basicamente sua sabedoria. A palavra filosofia, inclusive, significa literalmente o amor pela sabedoria. E a sabedoria é o objetivo abrangente da filosofia, ou pelo menos da filosofia antiga. Em Lises, de Platão, Sócrates diz ao jovem Lises que sem sabedoria ele não teria valor para ninguém. Se você for sábio, todos os homens serão amigos e parentes, pois você será útil e bom. Mas se você não for sábio, nem pai, nem mãe, nem parentes, nem ninguém mais serão seus amigos. A idade e o tempo acabam trazendo muito conhecimento para nós. E o Iroh é um personagem que de fato conseguiu captar muito conhecimento, se apoiando nas mudanças que apareciam para ele. Basicamente ele se permitiu aprender. Não é porque alguém é mais velho que a pessoa é mais sábia, mas obviamente com mais tempo você tem mais oportunidade de aprender, que não quer dizer que o faça. O Iroh basicamente ele se permitiu aprender. Afinal, se você não cuidar do presente, não conseguirá chegar ao futuro. Se você não planejar o futuro, permanecerá onde está no presente. A gente vê na própria dinâmica dos elementos. Iroh não é o Avatar, ele não pode dominar todos os elementos possíveis, mas ele integra cada elemento, cada filosofia de cada tribo nele mesmo. Ele abraça a filosofia de cada um deles. Ele percebe que cada tribo tem algo a ensinar e isso torna ele muito especial e torna ele muito forte também. E isso que torna o Avatar muito forte, pois ele sabe os 4 elementos e não apenas um. Como o Iroh cita ao Zuko, é importante buscar sabedoria de vários lugares e não apenas de um local. É basicamente o que torna o Avatar tão poderoso. Levando em conta isso, a experiência é um grande professor. Mas assim como em qualquer lugar, para aprender, você precisa estar aberto a ser ensinado. É por isso que muitas pessoas vivem em várias classes, com muitos professores, mas não aprendem nada. Por milhares de motivos possíveis. Mesmo alguém em sala de aula, tendo aulas, pode não aprender. Na vida em geral, é a mesma coisa. Iroh é o exemplo claro de aprendizado e de alguém que usou muito suas experiências de vida ao seu favor. E nesse vídeo eu vou trazer 5 lições desse personagem, apoiadas pela ciência, para que você possa aplicar em sua vida. Mas antes de começar, precisamos lembrar que o Iroh, ele passou por muitas dificuldades na vida. Na verdade, é muito difícil alguém muito mais velho não ter passado por dificuldades. Isso só mostra o tanto que a vida, inerentemente, é dor. O Iroh, na verdade, ele conseguiu transformar essa dor em aprendizado. Ele conseguiu ressignificar tudo e seguir em frente, mesmo com uma dor enorme. Iroh é o irmão mais velho de Ozai e filho de Azulon, o Senhor do Fogo da época. Iroh sempre foi mais calmo e espirituoso do que seu irmão e pai, e ele foi considerado pela sua família como alguém fraco, justamente por ele ser diferente dos demais. Um momento marcante é quando ele perde seu único filho. Esse é um evento extremamente marcante na vida desse personagem. Esse episódio em si poderia ter feito o Iroh ser uma pessoa totalmente diferente. Aprender a sofrer é uma habilidade para a vida tão fundamental quanto aprender a amarrar o sapato, dominar a aritmética básica e programar o controle remoto. E é bem visível que o Iroh aprendeu a lidar com a dor. E não é que ele não sente, mas ele lida de uma forma diferente que os outros personagens lidam. Numerosos estudos afirmam que reconhecer e expressar abertamente o luto facilita o enfrentamento adaptativo e o ajuste à perda. Na verdade, acelera o processo de cura, enquanto a dor sufocante pode dificultar a cura. Por exemplo, descobriu-se que aqueles que perderam um cônjuge e expressaram abertamente a profundidade da perda estavam, na verdade, a pedir apoio e cuidado contínuos de outros. Como resultado, essas pessoas mostraram um ajustamento psicológico mais forte em comparação com aqueles que não fizeram. O Iroh perdeu seu filho, uma das maiores dores que um pai pode ter, mas ele ressignificou, procurou coisas que estavam ao seu controle, e uma delas estava bem na sua frente, seu sobrinho Zuko. Iroh de fato vê aquele garoto como se fosse seu filho. Ele não teve chance de fazer muitas coisas com seu filho, então ele transfere todas essas coisas positivas para alguém que estava ali, do lado dele, e que estava precisando. E é assim que o Iroh lida com suas dores. Ele procura seguir em frente com tudo que ele aprendeu, e mesmo assim, tudo isso foi muito difícil. Então com isso, o primeiro ensinamento desse personagem é justamente a calma. Iroh é muito calmo, não a calma de forma pacífica sem ação, mas o ponto é que ele sabe usar esse artifício em momentos onde é preciso. Durante a nossa vida, em muitos momentos, na verdade, na maior parte do tempo, a calma se torna indispensável. Só que para o nosso cérebro, isso é algo muito difícil. Isso porque pensamentos e sentimentos são inerentemente parte de um processo químico regulado pelo sistema nervoso. Seu sistema nervoso é responsável pela produção de neurotransmissores que seu cérebro usa para transmitir pensamentos e criar respostas emocionais. Quando o seu sistema nervoso
nervoso está sobrecarregado ou não está funcionando corretamente, o equilíbrio neuroquímico em seu cérebro é perturbado e pode afetar negativamente seu pensamento e suas respostas emocionais. Essa via de mão dupla, onde seus pensamentos podem afetar o equilíbrio químico do cérebro, enquanto o equilíbrio químico do cérebro pode afetar a maneira como você pensa e sente, pode criar um ciclo de feedback negativo que pode ser difícil de quebrar. É por isso que em várias situações é difícil ficar calmo. Por exemplo, se você está pensando em coisas que o deixam ansioso, o seu cérebro libera mais cortisol, pode fazer você se sentir ainda mais ansioso. Isso levará a pensamentos mais ansiosos, o que leva a mais cortisol. E assim, uma coisa alimenta a outra. Basicamente, para se manter mais calmo, você precisa ter mais pensamentos que gerem menos a produção de cortisol e comportamentos que gerem menos pensamentos ansiosos. É um ciclo. Iroh entende onde está o controle dele e onde não está. Ele enfrenta e toma ações quando o controle dele depende dele e espera e dá um passo para trás quando a ação não tem como partir dele. Essa calma do personagem acaba irritando inclusive o Zuko, alguém que se irrita facilmente e tem dificuldades em lidar com pessoas calmas. Tanto que alguém não muito calmo tem muito pouca paciência com alguém calmo. Esse é um dos motivos do Zuko se irritar bastante com o Iroh, e também pelo fato de que quase sempre o seu tio está certo. Entender a diferença onde agir ou não é uma das maiores habilidades que podemos ter. Quando Aang se encontra em dificuldade de saber o que precisa fazer, sobre o que ele precisava abandonar para atingir o seu objetivo, Iroh cita que não sabia a resposta, mas cita que às vezes a vida pode ser um longo túnel em que você precisaria continuar caminhando e com isso, em algum momento, apareceria uma saída. É uma metáfora perfeita para calma. Curiosamente, a palavra waiting em inglês significa vigiar ou simplesmente observar. A palavra paciência deriva do latim patiente, que significa suportar, apoiar, sofrer e permitir. Ou seja, basicamente calma, paciência, é esperar pacientemente e observar o nosso sofrimento, porém sem ser totalmente influenciado por ele. O segundo grande ensinamento do personagem é entender o outro. Apesar do Iroh reprovar vários comportamentos do Zuko e perceber e alertar quando seu sobrinho está errado, ele também o conhece a fundo a ponto de perceber que ele precisa de tempo para poder encontrar o seu caminho. E com ele sempre ao seu lado, ele percebe que o seu sobrinho precisa encontrar o seu caminho sozinho e que até a presença dele poderia atrapalhá-lo. E o Iroh tenta passar justamente isso pro Zuko. Tem um episódio onde ele ensina a filosofia de cada uma das nações para seu sobrinho. É uma cena onde ele mostra a importância de entender os outros, de estudar mais sobre aquilo que às vezes ignoramos e tenta passar a importância disso para o Zuko. E ele faz isso com outros personagens da história também. Vários estudos de neurociência investigaram como a empatia é gravada na arquitetura do cérebro. Os humanos são neurobiologicamente dotados da capacidade de entender e sentir uns aos outros mutualmente. Uma grande parte disso acontece com a ajuda dos neurônios espelho, uma classe de células no córtex pré-motor do cérebro, lobo parietal e córtex visual, que simultaneamente contribuem para observar o ambiente e agir sobre ele. Então, entender sobre o outro te traz várias vantagens, além de te ajudar a entender a si mesmo no processo. Somos a medida das pessoas que nos relacionamos. Logo, também somos reflexos de seus comportamentos. O terceiro é lealdade. Não é fácil ser leal. A maioria das pessoas é apenas leais aos seus sentimentos. E uma lealdade falha, pois os sentimentos são temporários e flutuam. Ou seja, seguir a lealdade apenas pelo que você sente vai contra o que de fato é ser leal. Em um estudo recente, os participantes tinham a ilusão de que estavam a jogar um jogo de investimento econômico com 3 jogadores diferentes: um amigo próximo, um estranho e uma espécie de IA. Na realidade, em todos os casos, os participantes estavam jogando contra um computador com um algoritmo simples que retribuía sistematicamente ações dignas de confiança exatamente em 50% das vezes. E com base nas percepções de confiança, os participantes relataram que as interações positivas com amigos próximos eram mais gratificantes do que as interações com um estranho ou com a IA, e eram mais propensos a investir com esse jogador. Isso ilustra o nosso desejo humano inato de nos ligarmos a outros e de criar laços estreitos, mesmo que esses laços se baseiem numa confiança cega. Imagens cerebrais dos participantes mostravam que 2 regiões específicas do cérebro estavam ativamente envolvidas quando alguém pensava que estava confiando em um amigo próximo. Houve um aumento da atividade do estriado ventral e do córtex pré-frontal medial. Isso foi correlacionado com sinais positivos de valor social quando os participantes tomaram decisões com base na crença de que estavam jogando com um bom amigo. E o Iroh é extremamente leal. Ele aceita ser punido, ele aceita sofrer as consequências apenas para ficar ao lado das pessoas que ele gosta. Esse estudo mostra que querer confiar em alguém tem raízes neurobiológicas poderosas, mas a confiança genuína deve ser conquistada. E esse é um ensinamento que ele passou pro Zuko de forma velada. Ele não exatamente disse isso direto pro Zuko, mas ele fez o Zuko entender a real importância de ser leal. O quarto é apreciar o presente. Apreciar o que temos ao nosso redor é um processo árduo e difícil. É complicado pensar que algo tão simples pode ser tão difícil de fazer. Isso no Iroh é mostrado bem em seu senso de humor. Iroh gosta bastante de contar piadas, de levar a vida de uma maneira mais leve, nos momentos que isso é totalmente preciso. Ele usa isso não apenas para ele, mas para ajudar as pessoas ao redor dele. Ele passa lições importantes para outros personagens apenas usando
de seu humor. E outro ponto que corrobora com o fato dele viver no presente é a forma que ele aprecia coisas simples da vida. É por isso que ele se adapta rapidamente a um novo ambiente. Vemos isso quando ele se adaptou rapidamente ao reino da Terra. Ele aceita totalmente uma vida onde ele poderia ficar em paz, apenas fazendo seus chás. Quando ele fica preso, ele consegue se concentrar e encontrar energia para conseguir fazer exercícios diários, pois ele sabia que aquilo era a única coisa que estava ao seu controle naquele momento. Uma função interessante do nosso cérebro envolve como ele nos ajuda a passar eficientemente por um mundo que pode ser opressor. Todos os dias somos cercados por estímulos sensoriais que são ilimitados. A cada momento, encontramos inúmeros cheiros, sons, visões e estímulos de toque. Apesar disso, nosso cérebro é capaz de escolher seletivamente o que atender dependendo da intensidade dos estímulos e do que é mais importante para nós. Ou seja, em outras palavras, o mundo que percebemos ao nosso redor é mais do que apenas o que se vê. E como mostra o tio Iroh, para perceber muita coisa, em alguns momentos você precisa estar presente. E a quinta lição é a mais difícil de todas e extremamente importante e muito negligenciada: perdoar. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Algo que coloca nós em uma forte dissonância cognitiva. Fazer algo que às vezes é a única opção possível. A cena onde Iroh perdoa o Zuko é uma das melhores cenas da série. Zuko tinha sido punido severamente pelo seu pai, quando ele admitiu um erro. Talvez ele esperava justamente isso do seu tio, mas logo ele percebe que seu tio Iroh, na verdade, estava esperando por ele e tinha aceitado facilmente suas desculpas. Perdoar alguém aleatório, uma pessoa que pisou no seu pé na rua, paradoxalmente é muito mais fácil. Agora, perdoar alguém próximo, alguém que você criou expectativas, é algo muito difícil. Por isso que essa cena é marcante por si só, porque ela mostra o tanto que esse personagem tem um autocontrole. Pesquisas anteriores sobre o perdão incluíram ensaios randomizados de intervenções de perdão e análises longitudinais de dados observacionais. E o estudo indicou que o perdão reduz a depressão e a ansiedade. O perdão pode, com o tempo, ajudar a libertar a vítima da mágoa, da ruminação e da repressão e do ofensor. Alguém que provoca algum tipo de emoção em você, seja raiva ou uma emoção mais forte, percebe que essa pessoa tem controle sobre você também. Então quando você não perdoa, e de novo, o perdão parece algo direcionado mais ao outro, mas é a si mesmo, você tira um pouco do poder daquela pessoa sobre você. Iroh sabia que não perdoar seu sobrinho traria para ele apenas mais sofrimento e dor, e não resolveria aquilo que ele mais queria, que era colocar seu sobrinho no caminho certo. E para isso, ele teria que não ser influenciado pelos seus sentimentos, ele teria que isolar suas emoções das suas atitudes. Isso é algo que nós sabemos, o tanto que é difícil de fazer. Isso se liga à frase que eu falei no início do vídeo, que é uma frase que o Iroh cita para o Zuko, que o orgulho não é o oposto da vergonha, mas sua fonte. A humildade é o verdadeiro antídoto da vergonha. O mais interessante é que não existe um arco desse personagem, não existe um arco próprio dele. Ele vai nos ensinando e aprendendo durante a série, no decorrer dela. E com isso, ajudando outras pessoas a se entenderem no processo. E mais, sem forçar nada. Iroh mostra que podemos aprender com nossos erros e seguir em frente. Nos ensina que não podemos voltar atrás, mas podemos mudar o significado que damos a essas experiências. E que sempre existe uma chance de mudar e aprender, e de passar a mensagem para outras pessoas. E eu acredito que pelo menos um desses ensinamentos levados a sério pode moldar bastante sua percepção do mundo e consequentemente te ajudar nessa jornada. Afinal, um dos motivos intrínsecos de você ter clicado nesse vídeo é que você está querendo aprender, está disposto a isso. E parafraseando o tio Iroh, a chave da sabedoria e do chá é o envelhecimento adequado. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.